dentro desse item, falar sobre Jesus. Jesus, certo dia, quando foi ao Monte Tabor, pela madrugadazinha, em companhia de Pedro, João e Tiago, esses três discípulos eram os mais chegados. Eles tinham uma confiança muito grande, Pedro, João e Tiago. Quando eles estão conversando, aparecem dois espíritos materializados, de dois mortos, Elias e Moisés. Agora, eles não surgiram de graça, ou seja, o nosso querido Moisés, por que ele veio ali? Não tem uma história que ele havia proibido a comunicação com os mortos? Amanhã, no meu programa Debate na Rio, às 13 horas, 1400 kHz, AM, o debate vai ser sobre isso, porque uma ouvinte que perguntou se a comunicação com os mortos fosse proibida, por que vocês espíritas teimam em comunicar com os mortos, né? Pois bem, só que Moisés proibiu a comunicação com os mortos para resolver os interesses materiais. Bom, então, a partir daquele momento que Moisés conversa com o Cristo, como que ele estava revogando as disposições em contrário. Quem é advogado conhece bem esse termo. Moisés, a partir daquele momento, terminou com a proibição. Fosse o mestre, a autoridade máxima do planeta, conversou com ele, com o morto, como que estava por terra aquele. E qual a razão de Elias? O profeta Elias está lá no Velho Testamento. Ele era divulgador do Deus único. E naquela época, os adoradores de Baal era um ídolo e tal. E ele mostrou que o Deus dele era o Deus verdadeiro, o Deus único. E os adoradores de Baal não. E fizeram uma aposta. Colocaram achas de lenha até meio-dia. Os adoradores de Baal, para que uma faísca do céu lambesse a fogueira. Até meio-dia, Baal, nada. A partir de meio-dia, entra Elias. Meu Deus, e tal, de repente veio um raio lá de cima, uma faísca do céu, e lambeu as achas de lenha, acendendo uma fogueira. E sabe qual era a aposta? Quem perdesse, perdia o pescoço. Elias ficou lá no pé do rio, disse que foram 400 que foram degolados. Eu acho que é muita coisa, mas está lá, amigo. E degolou todo mundo. Ora, segundo os profetas do Velho Testamento, diziam que antes de Jesus, o Elias teria que vir à frente. Do profeta Elias deveria vir à frente para preparar o caminho do Cristo. Ora, quando Pedro, João e Tiago estão lá no Monte Tabor, viram Elias ainda encarnado, se ele ainda não havia nascido, logo Jesus não era Messias. Eles começaram, né? Quem disse
chamou Elias antes de Jesus? Ninguém. E aí, quando eles estão descendo no monte, os três começaram a conversar. Vem cá. Inclusive o último profeta, Malaquias, fala sobre isso. Ora, se antes de Jesus, do Messias, do Elias, tinha que vir na frente, e se o Elias ainda estava lá desencarnado, então logo Jesus não era o Messias. Muito bem. Aí os três chegaram perto de Jesus, fizeram essa pergunta, e Jesus então respondeu que, se quiserem saber, ou seja, que João Batista era o Elias que havia de vir, que o Elias já tinha vindo e eles não conheceram. Então, Jesus, nesse momento, está em Mateus capítulo 31. Mateus está lá, Jesus afirmando que João Batista era a reencarnação do Elias. Então vejamos, essa é a prova da morte ser tragada pela vida. Aí está o fato de Jesus conversando com dois mortos. Bem, tanto que num programa de televisão, eu ia muito à televisão, na época 70, 80, até 90, cheguei bem. E naquele programa Sem Censura, o Lúcia Leme. E nesse programa, quem fazia parte da mesa de debate era o pastor Jonas Guimarães Rezende. Hoje é um grande amigo meu. E aí, quando foi falado de reencarnação, aquela coisa toda, falei sobre Elias, que era João Batista, era a reencarnação de Elias. Aí ele, não, mas professor Gerson e tal, não é possível. Aí eu fiz a seguinte pergunta, que eu chamo sem escapatória. Pastor, ele conhecia a Bíblia também. Pastor, se o senhor não aceitar que João Batista era a reencarnação de Elias, Elias mandou matar 400 profetas de Baal pela espada. João Batista morreu também degolado. E aí, se o senhor não aceitar que João Batista era a reencarnação de Elias, logo Jesus não foi o Messias. Não, mas aí Kiki não me respondeu em pleno ar. Mais tarde eu já encontrei com ele num outro programa, já depois de 4, 5, 6 vezes. Na última, a Lúcia Leme, o assunto era materialização do espírito. E a gente conversando antes de ir para os estúdios, aí ele disse assim: professor Gerson, eu gostaria de assistir uma reunião de materialização. Queria ver o espírito materializado. Ah, é? Só quer ver? Olha aqui, eu fiz assim, ó, bem materializado, bem carnal. Ah, isso aí não, quero ver o espírito materializado. Nós somos materializados na carne, né? Bem, outro fato muito curioso, mais 10 minutos para a gente dar um intervalo, é atualmente chamada fenômenos da transcomunicação instrumental. Outros chamam de transcomunicação psico-instrumental. O Coelho Neto, esse grande escritor brasileiro, ele era adversário do espiritismo, era inimigo do espiritismo, não tolerava mesmo. Um belo dia, por volta de 1922, 23, a neta veio desencarnar, a Esther. A filha havia também ficado viúva. E um belo dia, a esposa de Coelho Neto
disse assim: olha, a nossa filha, a Júlia, está conversando com a nossa neta ao telefone. Ele não acreditou, não pode, né? Bem, aconteceu que um dia ele percebeu que a filha entrou no primeiro andar e no térreo tinha extensão. Ele pensou que ela deveria, a filha poderia estar conversando com o novo namorado, ele estava viúva e tal. Mas quando ele viu que ela entrou no quarto, ele aqui embaixo disse que ele hesitou, mas pegou o telefone e ouviu a própria neta se enganar no telefone. Conclusão: no Jornal do Brasil, 1923, 23 de junho de 1923, ele dá uma entrevista ao Jornal do Brasil falando sobre isso, que ele, de fato, ouviu a voz da neta ao telefone. E disse mais: não podia ser uma outra pessoa, porque mostrava que ela conhecia os detalhes da casa, da vida, da família, que outra pessoa conhecia, a intimidade da família. Bem, ele se converteu ao espiritismo. E ele não estava maluco, não. Porque 2 anos depois disso, sabe o que ele foi? Presidente da Academia Brasileira de Letras. Não podia estar louco. Né? E o discurso dele de conversão ao espiritismo, sabe onde foi? Abrigo Teresa de Jesus. Alguém conhece o Abrigo Teresa de Jesus? Rua Ibituruna, 53? Eu levanto a mão. Sou presidente do conselho. Lá nós temos 400 crianças na creche. 400. Geralmente é o primeiro domingo de cada mês. Nós temos o almoço lá. Quem quiser conhecer, é uma instituição padrão, tanto para os juízes que menores. Quando quer mostrar a um diretor desses asilos de criança o que é uma instituição de amparo à criança, leva lá para fazer uma espécie de como é que você falou mesmo? Estágio. Estágio. Ok. Para ver, exatamente. Né? Bom, esse discurso está lá no nosso museu. Sabe por quê? Outro dia, uma bisneta do Coelho Neto me manda um e-mail dizendo que como que eu sabia desses fatos, que a família não tinha conhecimento desse fato, desse acontecimento. Eu não fiz por menos, não. No e-mail disse: bom, em primeiro lugar, eu sou um homem que tenho credibilidade, escrevo no Jornal Extra, Uma Hora, o Globo mesmo, diversos artigos já mandamos, 12 livros publicados, sou diretor de uma rádio de credibilidade e, portanto, se eu coloquei isso, eu fiz pesquisa. Todos os fatos aqui estão com as fontes. Não inventei nada, não é achismo. Fato, trabalhei em cima de fato. E contra fato não há argumento. O fato é teimoso. E disse assim: minha senhora, eu fui ao Jornal do Brasil, lá eu não encontrei, mas o jornal está na Biblioteca Nacional, com a entrevista de Coelho Neto.
Não inventei nada, está lá, ele mesmo dizendo. E tem mais. Tomem nota. O livro Escritores e Fantasmas, do Jorge Vizini, está lá o discurso dele na íntegra. Aí depois ela desculpou, não, eu não estou dizendo, a minha família não sabe disso, como que? Você está inventando história, né? Eu fiz por ela, mas depois ela, aí achou, né? Mas de qualquer maneira, aí está o fenômeno da transcomunicação instrumental. Os espíritos se comunicam através de gravadores, de computadores, pelo telefone, que é o Spiritcom, e já há experiências na televisão. Já tem experiências dos espíritos no plano espiritual se mostrando aqui na Terra. A esposa de um dos investigadores desencarnou e mais tarde ela aparece na televisão para ele. Cerca de um ano após, ela se mostra fenômeno da transcomunicação físico-instrumental. Bem, tudo isso, daqui a 5 minutos, um intervalozinho, depois, na volta, quem quiser fazer pergunta, pode perguntar o que quiser. Eu faço isso há 20 anos na Rádio Rio de Janeiro, no debate da Rio e no Respondendo aos Ouvintes. Eu só sei fazer isso. Finalidade desse livro é mostrar que a vida continua. Amigos, vocês já pensaram perder 3 filhos com câncer, meus 2 netos com câncer, minha mulher com câncer, sem essa fé, sem a crença na imortalidade da alma? Seria difícil. Eu teria enlouquecido. Que dá? E tem mais. No dia que minha filhinha morreu, pela manhã, eu queria fazer a prece, senti um pouco nervoso. Falei assim, vou lá no nono andar, ela estava internada, pediu um calmantezinho para mim, coisa que eu nunca apelei. Subi, a enfermeira podia botar uma água com açúcar, um placebo, quem conhece medicina, área de saúde, mas nem isso. Era prova que eu tinha que passar. Quando eu chego no hall dos elevadores, apertei o térreo e olho lá para baixo. Família lá no velório e tal. Aí eu disse assim, meu Deus, tanta dor, tanto sofrimento. Eu senti como se eu tivesse recebido uma punhalada. Essa é a dor que eu senti, uma punhalada. Foi por isso que eu vim sofrer do coração mais tarde. Quando eu digo isso, meu Deus, tanta dor, tanto sofrimento, e não leva a minha Alcione para casa. Uma menina com 2 anos, 16, era muito bonita, menina. Aí eu ouvi aquilo assim, joga-se lá embaixo, nitidamente. Quando eu ouvi aquela voz, eu disse assim, meu irmão, se eu fizer isso, tão cedo eu não vou encontrar com a minha filha. Por que eu disse isso? Na fé espírita, na certeza da vida imortal. No dia seguinte, minha mulher confessou, ela e o sogro, vinha assim durante a doença, joga a criança lá embaixo, não tem cura, você também e o sogro a mesma coisa. Uma semana depois, nós estávamos lá em Uberaba, para vocês verem que minha dor era tão grande, a necessidade, eu encontrei o Chico Xavier, sabe aonde? No correio. Nem foi no centro espírita. Quando eu vejo o Chico, nós estamos aqui porque passamos por uma prova muito difícil. Aí ele olhou com aquele olhar mesmo, né? Gerson,
vocês foram no Simões, vocês foram muito amparados. Ele viu, né? Ajuda. Chico, amparados nós fomos, mas veio ideia de suicídio. Isso eu não me conformava, porque aquela ideia. Aí ele virou para mim, preste atenção, pelo fato de ser espírita, tem que estar livre disso. Foi um grande inimigo do passado de vocês. Um grande inimigo do passado de vocês, meu, da mulher e do sogro. Bem, aí regressamos ao Rio de Janeiro, mais confortável. Inclusive, o doutor Chico Xavier pegou a minha mão da esposa e disse assim: o doutor Bezerra Menezes manda dizer aos Simões e à esposa que não fiquem tristes, que a nossa Alcione está muito bem e ela será um anjo de luz nos vossos caminhos. Essa mensagem está aqui me confortando e ao mesmo tempo traçando uma espécie assim de um roteiro na minha vida. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós vamos